Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Alegria de estar aqui, porque é um prazer, né, nesses dias, a gente poder ouvir a palavra do Senhor, nesse tempo de terras áridas, né, a gente poder ouvir a palavra do Senhor é um grande prazer, e a gente trazer a palavra do Senhor é uma grande responsabilidade. É com temor e com tremor que eu aceito essa responsabilidade com muita honra. E pastor Alexandre e igreja reunida em Thetford, eu quero dizer que se hoje eu não pregasse, eu sei que a igreja já sairia edificada, porque Deus falou do momento em que chegamos até agora. O Senhor falou nos louvores, o Senhor falou nas oportunidades, o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, ouça, porque Deus está falando. E vamos, então, continuar falando desse amor de Deus no Evangelho que escreveu Lucas, o doutor Lucas, capítulo 15. É um texto bastante conhecido, o que não quer dizer que ele não tenha valor, porque a palavra do Senhor, o pastor Alexandre fala uma coisa que eu acho muito bonita, ela parece que cria vida e pula em cima da gente. E tem aquele momento em que aquela palavra, ela se torna realmente viva e vida. E aqui nós vamos ler, então, em Lucas 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 20. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Deus repartiu, então, pelos 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Pai, esse é o teu povo. Deus, esses são os teus filhos. Corre ao nosso encontro. Nos abraça, nos envolve com teu amor para recebermos a tua palavra, com esse terreno preparado, terra fértil, para que a semente caia e cresça e frutifique para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Meus irmãos, essa parábola, eu vou tentar falar ainda mais devagar do que eu falo, para tentar ajudar o Mike e a Terry, desculpa.
Este capítulo específico da Bíblia, ele é conhecido como o Achados e Perdidos da Bíblia. Nós vamos ver que Jesus começa a contar algumas parábolas. Por quê? Porque foram chegando... Jesus ele nunca perdeu uma oportunidade. Mesmo quando o público era adverso, né? Quando era contrário. E Jesus estava em um lugar e foram chegando a eles para o ouvir. E foram chegando para Jesus os publicanos, fariseus, pecadores, e foram para ouvir Jesus. E aí Jesus não perdeu a oportunidade. E ele começou a falar para essas pessoas que um homem, ele tinha 100 ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma. 99 ele ainda tinha, mas ele perdeu uma. E ele fez o quê? Ele não se conformou em perder aquela ovelha. Ele foi atrás e buscou aquela ovelha. Ele não se conformou com 99. Ele sentiu falta da 100ª que estava faltando. E aí, depois, ele continua falando. Uma mulher tinha dentro de casa 10 dracmas, 10 moedas. Ela tinha 10 e ela perdeu uma. O que ela fez? Guardou as 9 e varreu a casa até encontrar a dracma perdida. E agora Jesus começa a falar. Um homem tinha 2 filhos. 2. Um mais novo e um mais velho. E o mais novo um dia está insatisfeito com a casa do pai. E o mais novo um dia resolve que o mundo é melhor do que ele tem dentro da casa do pai. E aí ele começa a ouvir conversas que ele não deveria ouvir, opiniões que ele não deveria considerar, e ele decide, eu tenho direito a uma herança e eu quero ela agora. E eu vou sair e vou viver a minha vida, porque eu sei o que é melhor para mim. E nós estamos falando de alguém muito jovem, de alguém muito novo, que está na força do seu poder, da sua vitalidade, mas ele faz uma escolha. E ele diz, a casa do meu pai não é boa o suficiente para mim. E este menino, então, a Bíblia fala que ele pega, em poucos dias, ele junta tudo que ele tem. E ele sai da casa do pai. Jesus está falando para um público que é cobrador de imposto, que era um povo que o próprio povo não gostava deles, achava traidor. Para judeus, escribas e fariseus, que se achavam acima da pessoa comum, né? Tanto que os rabinos, os mestres, eles não podiam ensinar aos pecadores. Imagina hoje nós vivendo um evangelho em que nós não podemos ter acesso a ele pelos doutores. Que o pastor Alexandre tivesse todo o conhecimento e não repartisse com ninguém. E assim eram os doutores da lei. Acima, olhavam todos abaixo. Ninguém está à altura, não posso me contaminar. E Jesus fala para a terceira parte do público, que eram os pecadores. Esta raça de gente era a escória, era aquilo que não prestava, era aquilo que não tinha valor, era aquilo que era desprezado, invisível. E sabe quem parece muito com isso? Eu, você, nós.
Éramos para nós não termos a atenção do Pai. Éramos para nós não sermos agradáveis. Éramos para nós não sermos atraentes. Mas Deus, por misericórdia, não nos olha como o homem olha. O olhar de Deus, ele sonda o profundo, o oculto, o escondido. Aquilo que é invisível aos olhos, é o que Deus vê. E aí esse menino, ele pega e sai da casa do pai. E ele, não satisfeito em pegar tudo que ele tinha na casa do pai, a palavra diz que ele ajuntou tudo muito rápido. Sabe por quê, Juliano, que ele ajuntou rápido? Sabe o porquê? Porque ele tinha pressa de sair dali. Ele não queria deixar nada para trás. Ele levou tudo. Ele não queria nenhuma ligação com a casa do pai. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus. E nós começamos a ouvir sugestões, palavras, olhar mesmo, né, a grama do vizinho e achar que ela é mais verde. E achar que o mundo vai nos oferecer coisa melhor do que estar na casa do Pai. E esse menino saiu e andou e foi para a terra longe. E sabe o que aconteceu lá, Ellen? Ele teve tudo o que ele quis. Do melhor. Do melhor. Por quê? Porque o pai tinha dado herança para ele. Ele tinha como arcar. E ele gastou, a palavra diz que ele gastou dissolutamente. Ele gastou como se não houvesse amanhã. Mas sabe o que é incrível? O amanhã chegou. O amanhã chegou, porque ele sempre chega. Não se iluda. Esse rapaz saiu e ele foi e gastou dissolutamente. E aí a gente começa a perguntar o porquê da parábola do filho pródigo. Se alguém pode aqui, se alguém sabe, me explica o que significa pródigo. Eu cresci por muito tempo achando que pródigo era o filho arrependido que voltava. Não é. O pródigo é a pessoa que gasta muito, é muito generoso, gasta sem se importar, ou que é abundante em distribuir. Por isso, essa parábola ela é conhecida como parábola do pai que espera, parábola do pai pródigo. Ó, que mistério! Por quê? O pai foi pródigo. Amor pródigo de pai para filho pródigo. Então, é uma parábola muito interessante. E vamos lá, esse menino agora está no mundo, está gastando dinheiro, está tendo os prazeres, ele está tendo a vida que ele quis. A vida que ele sonhou, que ele achou que era melhor para ele. Eu sou dono das minhas escolhas. Eu sei o que é melhor para mim. E eu estou falando de um jovem, talvez pensem, mas eu não sou jovem. Só que, muitas vezes, nós não ouvimos uma orientação pastoral. Nós não ouvimos um conselho de uma pessoa que já está caminhando há mais tempo que nós. Vão lembrar lá, se alguém puder colocar para mim aí, em 2 Crônicas 10:10. O que aconteceu com esse jovem, se alguém puder abrir para mim, 2 Crônicas 10:10. Se não puder, eu vou explicar. Salomão morreu e deixou um filho. E este filho começou a governar muito jovem. E o que é que aconteceu? Ele foi tomar conselho com os sábios, com os anciãos do reino. E os anciãos... Pode ler, pastor. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Diz, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai.
Olha só. Ele foi, tomou o conselho, obrigada, pastor. Ele foi, tomou o conselho com os sábios. Os sábios deram uma orientação. O que esse jovem fez depois? Ele chamou os jovens da idade dele e pediu um conselho. Como que eu governo esse povo? Que estão reclamando que meu pai botava muito imposto. E aí os jovens falaram, fala assim, vocês estão reclamando do que meu pai fazia, espero que eu vou fazer. Ele desprezou o conselho dos sábios, dos anciãos. O fim dele não foi bom. E esse jovem aqui da parábola do filho pródigo, ele também começou a ouvir conversas. E lá em 1 Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios 15:53, diz que as más companhias, ou más conversações, ou más conversas, ou maus conselhos, corrompem. Então, cuidado, amada igreja que está reunida neste lugar, com as sugestões, com as raposinhas que começam na vinha, com os conselhos, com as sugestões, com que nós estamos contaminando a nossa mente, porque este menino, ele saiu de casa porque ele ouviu algo que o contaminou. E eu estou falando isso e o Senhor tenha se me incomodado. Eu estou falando um pouco mais devagar para que os nossos irmãos possam acompanhar. Mas essa palavra tem me incomodado porque nós estamos num tempo de muito relativismo. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho superficial, que de qualquer jeito, de qualquer forma, você pode servir a Deus, de que você pode... que Deus só quer o seu coração, quando Deus ele não criou só o coração, Ele te criou o corpo, alma e espírito, Ele quer o seu corpo, sua alma, seu espírito, Ele quer você de todo o seu entendimento. Nós não podemos mais viver no raso, molhar os nossos pés, apenas os calcanhares. Nós temos águas profundas para mergulhar. Deus quer o evangelho perturbador, o evangelho que incomoda, o evangelho que transforma. Mas enquanto nós não mergulharmos nessas águas profundas, nós estamos sujeitos a sermos enganados, seduzidos como este jovem. E aí ele sai e vai e gasta. E tem todos os prazeres, porque o mundo oferece mesmo coisas boas. Se não fosse assim, não tinha tanta gente fora da igreja e tão pouco dentro. Essa é uma realidade. O mundo oferece coisas maravilhosas. É como eu falo, um restaurante em que você vai e come. E você olha e fala, eu quero o filé mignon, eu quero a lagosta, eu quero o melhor caviar, eu quero o melhor champanhe. E você vai se alimentando, até a hora que chega aquele homem com a carteira preta, né? E põe do seu lado. E aí você abre e está lá o quê? A conta. E aí você reclama. Nossa, 500 libras. Meu irmão, você comeu 500 libras. Agora você vai pagar. Mas na hora que eu estava comendo, eu não sabia, eu não percebia. Não, querido. Você estava ali, você escolheu na tua frente. Várias opções. E você escolheu. Agora está a conta. E você paga. E esse menino agora, a gente continuando a palavra, ele comeu o melhor do mundo. Melhor que o mundo ofereceu. E aí chegou a fome. Chegou a necessidade. E aí, sabe, irmão Fernando, o que acontece? Ele vai pedir ajuda onde? No mundo. Ele tinha a casa do pai dele lá atrás, mas a vergonha era tão grande. Ele se sentia tão impuro,
tão envergonhado com a situação, que ele fala, já que eu estou no mundo, olha que armadilha, hein? Já que eu estou no mundo, eu vou buscar ajuda no mundo. E aí, sabe o que acontece com ele? Ele comeu o caviar, a lagosta, o filé mignon, agora ele vai comer com os porcos. E para um judeu, presta atenção no que eu vou falar, não há coisa mais desonrosa do que estar no meio dos porcos. Pastor, se ele tocasse num porco, se um judeu tocasse num porco, ele tinha que fazer um ritual de purificação, porque ele estaria imundo. Eu estou falando com vocês, eu sinto o meu corpo todo arrepiar, porque eu imagino ele olhando para aquela situação deplorável em que ele chegou na vida dele, e fala, eu estava na casa do meu pai, limpo, comendo do melhor, e agora eu estou no meio da imundície. Eu não tenho mais como me reconciliar com Deus, porque eu estou impuro. Eu estou impuro, contaminado, e não há mais como eu chegar para a casa do meu pai, porque eu cheguei na situação mais deplorável. Mentira! O caminho para a casa do pai continua no mesmo lugar. É aquele caminho que você fez para sair. É o mesmo caminho que você faz para voltar. O pai continua lá. A casa continua lá. A herança continua lá. Só o que mudou foi você. Só o que mudou foi a situação do pecado, da imundície, da contaminação que eu entrei. Porque o pai não mudou. E aí diz que esse menino, ele começa ali, ele olhava aquelas bolotas que eram servidas aos porcos, e algumas traduções falam que eram alfarrobas, e seja ou bolotas ou alfarrobas, são alimentos que são próprios para os porcos. Entendeu? Na verdade, são frutas, mas não são palatáveis, não são... serve, inclusive, para perfumar a carne do porco. Entendeu? Eu tinha uma professora que criava porcos e ela alimentava, entre outras coisas, ela colocava na ração alecrim. E ela vendia esses porcos e a carne já vinha pré-temperada. Ou seja, aquilo não era para o estômago dele. Aquilo não era para ele. E a gente, às vezes, está no mundo, na imundície, está querendo se alimentar daquilo que não é para nós. Porque Deus não nos chamou para a imundície. Deus não nos chamou para estar no meio dos porcos. Nós somos ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas, não é para pocilga de porcos. Não é para imundície. Deus tem lugares amplos, pastos, água limpa. Mas esse menino achou que aquele lugar ali era melhor do que a casa do pai. E aí, quando ele pede aquela herança, ele está abrindo mão de muito mais. Porque Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. E ali, se ele aguardasse a morte do pai dele, eu estava estudando sobre isso, pastor, ele teria direito a 1/3 da herança. Ele abriu mão e saiu com 1/9, uma migalha. A gente, às vezes, está abrindo mão de herança, de riquezas, por migalhas, por coisa pouca, que num piscar se vai, e deixando herança, riqueza, abundância, fartura, bens que o Senhor tem para nos dar. E esse menino rapidamente gastou esta herança. E ali, em algum momento, quando ele chega no mais deplorável da sua vida, quando ele chega no mais deplorável,
eu creio que o próprio Espírito Santo abriu seus olhos e ele começou a lembrar, na casa do meu pai, os empregados, os jornaleiros, eles têm fartura de pão. É meu pai, eu sou filho dele, mas eu estou aqui invejando a comida dos porcos. Eu estou aqui querendo o que os porcos vão comer. E aí ele toma uma decisão. Eu vou me levantar. Eu vou sair daqui. E vou me levantar. E vou voltar à casa do meu pai e dizer, pai, eu pequei contra ti e contra Deus e contra os céus. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus jornaleiros. Olha o coração desse menino, aonde ele chegou. Porque a gente só entende, em muitas situações da nossa vida, a gente só entende o quanto Deus é tudo quando a gente não tem mais nada. Quando a gente chega naquele limite que você fala, não tem mais fundo de poço para eu descer, aí você lembra lá do salmista e fala, mas eu elevo os meus olhos para os montes, lá para o alto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E esse menino agora, ele se levanta e ele fala, eu vou voltar à casa do meu pai como jornaleiro. Igreja, haviam na propriedade judaica, naquele tempo, 3 tipos de empregados. 3 tipos. Um eram os escravos, ou doulos. Esses escravos, eles já faziam, eles eram partes da propriedade. Assim como aqui tem a cadeira, e a cadeira da igreja, lá um escravo era uma propriedade. Faziam parte da família, era um bem. Tinham também os escravos de classe inferior, que eram os paidês, que eram assim, intermediários, vamos dizer. Mas tinha a pior raça. O mais inferior, que eram os servos assalariados ou jornaleiros. Lá em Deuteronômio, deixa eu ver se eu tenho a relação aqui. Meu amor, eu pedi para você ler, você lembra? Deuteronômio 24, eu acho. Foi isso. Vai falar desse jornaleiro, Deuteronômio 24, 14. Para vocês entenderem. Eu vou fazer um contexto muito rapidamente, já estou terminando a palavra. Mas para vocês entenderem a situação que este menino se sentiu. Deuteronômio 24, 14. Não se aproveitem do pobre e necessitado. Seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pois é, na minha tradução, fala jornaleiro. Na sua também? Ó. Exatamente. Então, esse trabalhador, ou jornaleiro, lembra aquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha? Em que uns chegavam no começo do dia, outros no final. Então, é esse tipo de trabalhador. É aquela pessoa que não tinha oportunidade. Ele não era escravo da casa, ele não tinha um emprego fixo. Quando não tinha mais ninguém para fazer o serviço, iam lá e contratavam ele. Ele trabalhava para receber por um dia, por uma jornada. Então, era a classe mais pobre, que dependia da boa vontade dos outros. E ele fala, olha, eu vou para lá para trabalhar por pão.
Eu vou para lá, para a hora que não tiver mais ninguém dentro da casa do meu pai, que não tiver mais ninguém que preste, que sirva, que seja útil, ele se lembrar de mim. Eu não quero ir como parte da casa, como um escravo parte da casa. Eu quero ser aquilo. Quando não tiver mais ninguém, lembra de mim. Verso 15 diz assim: pague-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Exatamente. Ele poderá clamar ao Senhor contra você. Está vendo? Ele tinha a urgência, porque ele dependia daquele dia de trabalho para comer. E esse menino, ele falou, vou chegar para a casa do meu pai, porque agora eu não tenho mais orgulho. Aquele orgulho que me tirou da casa do meu pai, ele acabou. Aquela autossuficiência, aquela força, aquele vigor, eu fui quebrado. O mundo me moeu. O mundo me estraçalhou, me reduziu a pó. Eu sou abaixo dos escravos do meu pai. Eu vou voltar. Que a gente tenha esse tempo. Igreja, Jesus está às portas. Não é tempo de ficar iludido com o que o mundo oferece, vacilando entre dois pensamentos. É hora de voltar para a casa do Pai. Se você está pensando em sair, não saia. Se você já está saindo, volta. E aí esse menino volta. E quando ele está voltando, com esse discurso todo, fedendo, imundo, quebrado, desfigurado, desapessoado da pessoa que ele era, porque ele era filho, então ele era imagem e semelhança do pai. Ó, e agora ele não. Ele agora está com cheiro de porco, de imundície, fedido. Mas ele volta. E quando ele está no meio do caminho, lá no versículo, lá para o versículo 20, por aí, que eu agora abri minha Bíblia em outro texto. Lá para o versículo 20, o que é que acontece? 20, isso. Ele está no caminho, fazendo toda essa conjectura, todo esse plano, e ele chega e fala assim, e levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava ainda longe, viu o seu pai. O pai viu o menino. E se moveu de íntima compaixão. O pai viu aquele filho, ele olhou, reconheceu. Está coberto de imundície, está fedendo, está quebrado, está desfigurado, mas é o meu filho. É meu. Eu comprei. Eu paguei uma herança. É meu. E eu vou correr ao encontro dele. E vou abraçá-lo, não importa a imundície, eu vou beijá-lo, eu vou dizer que eu amo, eu vou falar que é importante. Michael, Terry, you are important to Jesus, to God. He loves you more than everything. Ok? Igreja, você é importante, comprado pelo sangue de Jesus, não é por dinheiro. A herança foi cravada naquela cruz e hoje nós somos não mais servos, mas co-herdeiros em Cristo. Esse menino se perdeu dentro da casa do pai e ele teve que voltar para a casa do pai. E o segundo filho também estava dentro da casa do pai. Eu vou terminar com este mistério para que a gente fique desperto. Ele estava dentro da casa do pai. Ele continuou, pastor, ele continuou tendo o melhor. Ele continuou tendo acesso ao gado do pai. Ele continuou usufruindo do conforto da casa, da intimidade de estar face a face com o pai. Mas quando ele viu aquele jovem chegando, sabe o que ele fez, pastor Alexandre? Eu não vou entrar para esta festa.
O pai chamou, vem meu filho, é seu irmão, ele estava perdido. Eu não vou porque o Senhor nunca fez isso por mim. Ingrato. O maior pecado que existe na vida do crente, que está na casa do Senhor, que tem intimidade com Deus, que vê o Pai face a face, que está recebendo graça, misericórdia, perdão, é ser ingrato. O Senhor nunca fez isso por mim. Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. São elas as causas de nós não sermos consumidos. Todo dia é um milagre, igreja. Todo dia, quando eu abro os meus olhos, antes de eu sair da cama, eu já falo assim, obrigada, meu Deus, porque hoje o Senhor me concedeu mais um dia na sua presença. Mais um dia na sua presença. Então, igreja, fica o despertamento. Porque a gente pensa sempre neste menino que saiu e foi para o mundo e se perdeu. Mas muitas vezes nós, por ingratidão, estamos nos perdendo dentro da casa do Pai. E aí eu quero dizer uma coisa, para finalizar, que o tempo já foi. O Pai continua no mesmo lugar. A gente muda, mas o Pai continua no mesmo lugar. A casa do Pai continua no mesmo lugar. A única pessoa que não mudou nesta parábola foi o Pai. E Ele continua nos esperando. E Ele está ansioso, querendo correr, nos abraçar, nos beijar, nos dar tudo novo, porque Deus nos ama e nós somos importantes para Ele. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor.